sou o Thelro Preste, eu sou editor da revista Saúde, da editora Abril, e eu acho que a primeira vez que eu entrei em contato mesmo, né, tudo foi em novembro, que foi quando teve o Prêmio Saúde, que eu comecei a conversar com a Lu e com o Lancha, né, sobre isso, na cerimônia do prêmio. E eles estavam falando que eles estavam fazendo esse método porque eles vinham de uma necessidade de querer fazer com que as pessoas entrassem, né, adotassem o que eles queriam que elas fizessem do ponto de vista de saúde por um bom período, né, porque essa coisa dessa frustração, né, de você prescrever uma coisa e a pessoa não fazer, né, mesmo sabendo que tem que fazer, né, porque aqui todo mundo sabe fazer exercício e comer bem é importante, mas porque a gente não faz, essa é a pergunta. E aí eles começamos a falar disso, e foi uma conversa, e a gente marcou de em janeiro a gente bater um papo mais prolongado sobre o assunto, porque eu obviamente me interessei para falar disso na revista mesmo. Aí em janeiro a gente foi falar, a gente já tinha tido uma possibilidade de a gente justamente trabalhar comigo nesse sentido, porque eu estava bem acima do peso na época, e eu estava querendo emagrecer, então eu acho que eu tinha a coisa do cliente perfeito nesse sentido, né? E que já tinha tentado emagrecer algumas vezes, já tinha emagrecido algumas vezes, mas voltado. E acho que essa é uma das diferenças, né? Porque quando o método ele é muito individualizado mesmo, porque ele é muito voltado nas conversas, então você de fato começa a mudar o seu comportamento, né? E não, olha, você gosta desse alimento? Então tá bom, então a gente bota ele. Você não gosta desse alimento? Então tá bom, a gente tira ele e o resto é uma receita. E esse tipo de coisa que parece uma prescrição médica e você não sabe como cumprir essa prescrição, no fim das contas, foi o que eu tentei algumas vezes. Eu emagrecia por um período e voltava, né? E acho que o método é diferente disso. Mas enfim, eu tive a primeira consulta com a Lu mesmo, e a gente começou a conversar. Eu acho que essa é uma coisa bacana do método, porque ela ouviu, a gente trabalhava muito em cima de coisas, em nenhum momento veio palavras como proibição, privação, essas palavras, aliás, pelo que ela falava muito pra mim ao longo do tempo inteiro, né? Você tá se sentindo privado, você tá errado, então não é por aí, vamos tentar. E a gente tentou achar soluções dentro da minha vida, e aí, conforme as conversas iam evoluindo, a gente ia andando passo a passo rumo ao meu objetivo. O meu objetivo na época era emagrecer. E o meu objetivo na época era emagrecer, porque a gente descobriu que na época a minha questão é que eu estava incomodado, principalmente, com o fato de eu ficar toda vez sentindo dor quando eu ia jogar futebol, quando meu fôlego não estava tão bom. Às vezes quando eu era mais moleque eu tinha um bom fôlego, eu não estava mais tendo. E isso me incomodava, e a gente identificou isso, né? Entre as 1000 coisas que a gente poderia fazer no método, o meu caso foi de emagrecimento. E aí a gente começou a ver. Então, me lembro que na primeira semana ela falou assim, tá bom, a gente viu isso, o que você acha que você pode fazer para a semana que vem? E eu sugeri, já que eu já estava com isso na cabeça e tal, de fazer, vamos tentar fazer 3 vezes exercício por semana. Então, ela falou, que tal 2? Se você conseguir 3, ótimo, mas faz a sua meta em 2, não precisa ser, vou fazer academia 1h30, pode ser, vou caminhar no parque. No meu caso foi ir entrar na academia e foi continuar jogando futebol. E o que foi engraçado é que, assim, 2 semanas foi complicado, foi difícil. Ele demanda um esforço, mas é um esforço que você faz, claro. Mas não foi fácil. E o bacana é isso, né? Porque eu acho que o papel do coach, nesse sentido, é também saber trabalhar com o cliente dele de maneira a entender quais as restrições dele. Eu acho que ela entendeu na hora já ali que talvez eu ficava muito tempo no trabalho, eu tinha uma coisa da minha própria casa, que eu tô nela há 2 anos, né? Então essa coisa de nova, se ajustar um pouco as coisas. E ela falou para segurar para essas 2 semanas, se pudesse 2 vezes por semana, se pudesse ser mais, ótimo. Eu fiz as 2 vezes por semana e eu terminei a segunda no domingo, porque no resto da semana eu não tinha conseguido me acertar para fazer exercício direito. Eu consegui jogar bola na segunda e no domingo, eu me lembro que eu estava aqui, e eu falei, ela falou, qualquer caminhadinha que eu fazia, eu saí, eu fui correr um pouco, porque eu corria já antes e tal, então eu sabia um pouco, corri um pouquinho. E aí na semana seguinte consegui 2 semanas, 2 vezes na semana com mais folga, e aí a gente foi trabalhando. Então ao longo da semana a gente subiu para 3 dias na semana, e depois de mais um tempo para 4 dias na semana, que é o que eu estou fazendo atualmente. O curioso é que depois, né, quando eu já tinha melhorado bem de peso e tudo mais,
Eu falei pra ela, Lu, acho que eu consigo fazer 5 vezes. E a resposta dela falou assim, legal, mas mantenha a meta em 4, se conseguir 5, perfeito. E eu acho que é muito é um exemplo muito claro do que é esse método. Talvez com outras pessoas fosse completamente diferente a aproximação. Talvez uma pessoa que já tenha uma rotina estabelecida, ele já poderia entrar direto em outros. Mas no meu caso, eu precisava desses reforços, eu precisava saber que conseguia fazer 2 semanas, internalizar isso pra mim, ver que isso é bom pra mim, ver que isso é possível e que não é chato, acima de tudo. E aos poucos, ir colocando coisas. Mais do que isso, a gente sempre conversava muito, porque eu vou na academia agora, né? Mas eu não sou um grande fã de academia. Acho que é legal, cumpre um objetivo ali e tal. Mas não sou apaixonado, que nem eu gosto de jogar futebol, é diferente. Então, assim, mesmo nesse processo, eu já estou imaginando o que eu posso vir a fazer caso um dia me dê na telha que eu enjoei da academia, né? Porque eu acho que o legal do método, no fim das contas, é que, assim, a Lu, ela estava ali me apoiando, ela, no fim das contas, iluminava coisas para mim, mas as decisões mesmo e os passos, quem estava dando era eu. Porque é isso também, né? Não é que você entra no método lancha, no wellness coaching e pronto, acabou. Agora eu não vou sofrer, vai ser tudo lindo. Não, ele demanda esforço, ele demanda você rever coisas da sua vida. Só que ele faz isso de uma forma que cabe, que você está fazendo, que você consegue entender, né? Por que você está fazendo isso, né? Eu estou buscando uma coisa. E assim, eu acho que isso é muito importante. Acho que no outro lado, e acho que tem um lado individual, que também para mim funcionou muito bem, que ele envolve uma parte prática muito importante. E assim, pode parecer bobo, pode parecer bobo, mas você, assim, os exemplos que eu tive, como escrever tudo que eu comia no começo, para ter noção do que eu comia, para entender aonde eu podia agir, fez tão bem para mim que eu continuo escrevendo. E eu acho que tem e a gente vê muitas diferenças nesse sentido. Por exemplo, no método, em nenhum momento a Lu chegou e falou assim, olha, coma isso, você tem que fazer esta composição exata aqui, acolá. Era muito do ponto de vista de comportamento, né? Então, claro, ela, por ter a formação de nutricionista, me ajudava em momentos específicos a falar de um ou outro alimento, de uma coisa que eu tinha dúvida mesmo. Mas, via de regra, o assunto sobre alimentação, por exemplo, ele era tomado com base no que eu vinha fazendo e no que eu podia melhorar. Então, isso, para mim, é completamente diferente de me passarem quase que um calendário de como vai ser meu dia, que é o que acontece, não em todas, claro, né? Mas que é um método muito forte ainda na nutrição, né? De chegar ao cliente, o cliente fala uma outra coisa que ele gosta, uma outra coisa que ele não gosta, restrições, qual é o objetivo dele, e aí vem uma prescrição, que é ok, eu acho que tem uma função, pode ajudar algumas pessoas. Então eu acho que esse é uma mostra clara de como que ele trabalha muito mais na prática sua, com o ponto de vista de comportamento, para você tomar a decisão. Então assim, era engraçado porque às vezes a gente fala assim, eu quero comer chocolate. Come chocolate. Quando você quer, come. Só que, assim, você quer mesmo comer os 20 pacotes, ou você quer comer um pouco para experimentar? Se você quiser comer os 20 pacotes, vá lá, então, coma. Ou talvez seja o caso até de você ver se é uma outra questão, mas coma. Agora, comer porque eu não estou aí, porque eu estou frustrado, porque é outra coisa, ou porque eu nem percebi que eu estou comendo, esse que é o grande problema. E que o wellness ajuda muito nesse sentido, né? A gente a entender o que a gente está fazendo. É engraçado que assim, eu ia com os meus amigos e eles falavam assim, você não está fazendo dieta, você está comendo que nem a gente, você está tranquilo. E é mais ou menos isso, porque ele não é muito perceptível para quem está fora, porque no fim das contas eu estou fazendo as mesmas coisas, provavelmente eu estou reduzindo um pouco as porções, comendo um ou menos o outro ali e fazendo mais exercício, mas por minhas decisões. Então não tem, ninguém viu eu passando fome no almoço, até porque eu não passei. E eu acho que isso foi um grande diferencial, que foi o que me fez acreditar nisso. Que eu não estou fazendo uma coisa para um determinado X tempo, porque passado esse tempo, ou você volta a engordar, ou você vai ter que mudar mesmo, porque não adianta. Como eu estava fazendo a matéria, eu tive que entrar nesse lado, até porque a revista ela se preza muito por esse lado científico dela, é um diferencial da saúde. E o que é muito curioso é que assim, é um processo
que está ganhando muita força. Ele, por exemplo, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, tem um ranking anual das tendências do mundo fitness. Do ano, que são as promessas para o ano seguinte. A que mais subiu posições no ranking é o wellness. Você começa a ver assim, resultados muito bacanas e que tem uma coisa de se estenderem, né? Assim, você não vê, que nem você tem, sei lá, pode inventar com uma dieta do coco verde, que a pessoa vai e emagrece 15 quilos em 15 dias porque só come uma lasca de coco e não sei o quê. E depois ela volta, né? Talvez com menos musculatura, que vai fazer ela ganhar peso, depois e tudo mais. O wellness não. O wellness você vai vendo que nas pesquisas iniciais que tem, né, e é importante dizer isso, que são pesquisas que não tem, né, uma grande, enorme pesquisa, mas tem umas pesquisas já bem interessantes que mostram que ele vai perdendo, vai fazendo assim. Né? E aí para o acompanhamento e ele continua perdendo. Né? Então essa pessoa, de fato, parece que teve uma mudança de estilo de vida. Claro, não é todo mundo, mas uma boa parte dessas pessoas emagrece, para de fazer a parte ativa, né, vamos dizer, disso, e continua ou mantendo ou emagrecendo, né, que é um indício muito bom de que essa pessoa continua numa caminhada positiva rumo ao que ela está buscando. E esse é um papo que é muito curioso, porque virou moda na saúde você falar que a saúde é individualizada, né? O tratamento é individualizado para este paciente. Agora até a página 2, né? Geralmente. Até o paciente falar o que ele sente, qual é o desconforto dele, qual é a dificuldade dele e ponto. E a partir daí vem uma prescrição, geralmente. Esse é um método convencional. E a repercussão veio muito nesse sentido de, nossa, mas eu vou me sentir ativo, vou me sentir parte realmente desse tratamento. Quer dizer que eu vou montar minhas metas, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter... Sim, você.